A doença, ela é uma defesa da sua mente. Todas as doenças são uma defesa da sua mente subconsciente. Ninguém ficaria doente se não ficasse inseguro, se não se sentisse ameaçado. Hoje nós vamos falar sobre os mecanismos de defesa na luta pela sobrevivência. Insegurança. A insegurança é o único problema da espécie humana. O ser humano, ele sofre porque ele vivencia inseguranças oriundas das ameaças. Qualquer ameaça à sua sobrevivência gera insegurança, não importa em qual esfera, se a sua própria vida, se é o ser único ou se é a espécie. Mas qualquer ameaça gera insegurança. E a insegurança, ela ocorre diante de uma ameaça ou de um perigo que pode ser real ou imaginário. O perigo imaginário, ele é muito pior do que o perigo real. Por quê? Porque o perigo real, ele é limitado ao fato. Por exemplo, uma doença, falta de dinheiro, um assalto, a perda de uma pessoa querida. Agora, o perigo imaginário, ele é delimitado no tempo e no espaço, ele tem o tamanho da sua imaginação. E como confirma a parapsicologia, também como confirma a neurologia, a nossa mente subconsciente, ela não distingue um fato concreto, real, de um fato criado na sua mente, imaginado na sua mente. Ou seja, o subconsciente não distingue entre o real e o imaginário. Ele tem tudo como real, tudo como verdadeiro. Então você tem que ter muito cuidado com aquilo que você imagina, porque se você imaginar algo ruim, você vai desencadear reações físicas, químicas e emocionais correspondentes com a sua imaginação. Então muitas pessoas, e o ser humano em geral é assim, ele sofre muito mais pelo que imagina do que pelo que acontece de fato. E mesmo quando há um problema de fato, um problema real, a tendência é o ser humano expandir esse problema na imaginação, como defesa até, porque como ele está diante de um perigo, ele vai buscar todas as formas de proteção. Então ele vai imaginar imediatamente os riscos maiores para buscar proteção. Só que às vezes ele acaba sendo vítima da própria imaginação, porque, como eu já disse, o subconsciente não separa o que é falso do que é verdadeiro, o que é certo do que é errado, o que é real do que é imaginário. Então é muito importante você saber usar a sua imaginação. E saber usar a sua imaginação sempre para aquilo que é bom, para aquilo que é positivo. Só há insegurança, então, diante de um perigo, seja ele real ou imaginário. Todo ser vivo, eu falei aqui na live passada, que para viver, primeiro ele precisa sobreviver. Então ele tem que satisfazer os instintos de sobrevivência, de fome, sede, sono, excreção, ataque, defesa, reflexo, metabolismo, movimentos. São os instintos naturais de sobrevivência. Precisa satisfazer também as necessidades do ser único, as suas necessidades de amor, de sentir-se amado, de sentir-se pleno. Quando você quebra esse aspecto da sua vida, quando você se sente rejeitado, então você se sente ameaçado. Assim também, quando você sente que alguém ou alguma coisa no contexto do seu convívio, família, trabalho, cidade, não vai bem, você também reage porque fica inseguro. A doença, ela é uma defesa da sua mente. Todas as doenças são uma defesa da sua mente subconsciente. Ninguém ficaria doente se não ficasse inseguro, se não se sentisse ameaçado. Se tudo na sua vida vai bem, se a sua saúde física está bem, se o seu casamento vai bem, se a sua família vai bem, se o seu trabalho vai bem, se as suas amizades vão bem, se tudo está bem na sua vida, você não vai ter nenhuma insegurança, você não vai se sentir ameaçado e nenhum mecanismo de defesa será necessário. Então você dificilmente vai ficar doente. Como eu já falei aqui em outras lives, a doença e a saúde não é uma questão de sorte e azar. É uma questão de autoconhecimento. A tecnologia, a evolução tecnológica, o conhecimento, ele vai nos permitir ter mais domínio sobre a questão da saúde. Então, doença não é, como muitos pensam, uma questão de azar. Ela, portanto, não é um mal em si. Doença é estratégia de libertação
de um mal maior. Porque o problema para você que está doente ou que fica muito doente não é a doença em si, é o que está atrás da doença. A causa da doença é sempre mental, uma programação errada no subconsciente, uma insegurança, uma ameaça, uma desarmonia ou uma carência afetiva. Atrás da doença existe sempre uma desarmonia ou uma necessidade, e quase sempre essa necessidade é afetiva, está relacionada à sobrevivência do ser único. Então as causas das doenças são sempre mentais, nunca factuais. Não é o mundo de fora que determina o mundo de dentro. Lá na primeira e na segunda live eu falei sobre isso. É o mundo de dentro que determina o mundo de fora. É a roda de dentro que determina a roda de fora. É a roda de dentro que gira a roda de fora. A roda de dentro é a roda espiritual mental. A roda de fora é o corpo, são os fatos e os acontecimentos. Então a sua vida exterior é um reflexo da sua vida interior. Se na sua vida interior você estiver bem programado, bem estruturado, mentalmente, emocionalmente, você vai ter um corpo saudável, você vai ter saúde física, mental e emocional. E os seus dons espirituais vão se manifestar com maior poder, com maior facilidade. Quando a proteção é insuficiente, quando você está sob ameaça e você não tem por si mesmo saída, você não tem por si mesmo soluções, o subconsciente, que tem a função de garantir a nossa sobrevivência, ele entra em ação. E ele aciona os mecanismos internos de defesa, que, lógico, são mecanismos inconscientes, porque o subconsciente, como já fundamentei aqui, ele é irracional e ele é inconsciente. A mente tem duas funções. E o que move, a função que move a nossa vida é a função subconsciente, que tem a função maior de garantir a nossa sobrevivência. Então, você vive na roda de fora, você vive na realidade concreta, no mundo físico, e todas as vezes que você corre perigo, está em risco, todas as vezes que você se sente ameaçado em alguma área da sua vida e você não consegue saída ou solução ou soluções por si mesmo, com seu esforço, com sua inteligência, com suas habilidades, com suas competências, e você tem aquela sensação de que tudo está perdido, quando você olha para o céu e clama a ajuda do Criador, a ajuda de Deus, a ajuda dentro da sua crença espiritual, na verdade, você está acionando o seu subconsciente, que aciona a lei da criação, ou seja, aciona a roda de dentro, que aciona a lei da atração na roda de fora, e traz para você a saída, a solução, o caminho. Sempre quando a gente reza, sempre quando a gente ora, quando a gente entra em sintonia com Deus, por alguma necessidade, é muito importante que você fique atento, que você fique ligado aos sinais do universo, aos sinais à sua volta, aos sinais dos seus sonhos enquanto você dorme, aos sinais da sua intuição quando você acorda no meio do sono, quando você acorda ao amanhecer, aos sinais através das pessoas que mandam para você uma mensagem, que te dão um livro, as pessoas que você encontra, as coisas que aparecem. Fique atento, fique ligado, porque o cavalo não vem arriado com a solução pronta para você. O que vem para você são os sinais dos caminhos para você seguir. Se você busca, pelo seu esforço, pela sua inteligência, pelas suas habilidades e capacidades, as saídas para os seus problemas, e você não consegue a solução, então o seu subconsciente, que tem a função de garantir a sua sobrevivência, ele entra em ação. Ele aciona os mecanismos de defesa. E a doença é o principal, porque o subconsciente é irracional, ele é cego, ele é burro, ele é apenas estrategista. Às vezes ele traz saídas, traz soluções para você por métodos ou por meios que não são nada agradáveis, como a doença, por acaso. Alguém aí pode estar me perguntando nesse momento, ou querendo me perguntar, mas como pode o subconsciente, que tem a função de garantir a sobrevivência, gerar uma doença como mecanismo de defesa? Nesse sentido, ouço muito dizer que os meios justificam os fins. Se existe algum processo humano que funciona assim, eu até creio que sim.
Mas dentro da lei do universo, dentro das leis do universo, das leis espirituais, mentais, das leis divinas, é o contrário, são os fins que justificam o meio. Nós estamos todos caminhando para uma direção. E o propósito é termos saúde, nos sentirmos amados e felizes. E quando isso não acontece, o subconsciente ele busca meios para chamar atenção e a gente resolver os problemas. Então, nesse caso, o subconsciente ele considera o propósito final. Por exemplo, se você está carente de amor, está se sentindo rejeitado, não está se sentindo amado, e você não consegue com seu esforço ter o amor das pessoas, ou mesmo tendo, se não consegue se sentir amado, então começa a acontecer algum problema, começa a desencadear doenças, sejam doenças físicas, sejam doenças emocionais, como estratégia do subconsciente para você chamar atenção. Por que o subconsciente não adotaria então uma estratégia positiva? Porque o positivo está dentro da ordem normal do cosmos, não chama atenção. Quando tudo está dentro da ordem, você não é percebido, a coisa não é percebida. É só você imaginar, por exemplo, uma orquestra com 100 instrumentos. Um sai do ritmo, todo mundo percebe, e ninguém percebe os 99 instrumentos que estão na harmonia. Assim também na sua casa, na tua cidade, se um final de semana transcorre dentro da normalidade, nada se evidencia, nada se comenta, mas imagina, por exemplo, se há um suicídio, um homicídio, uma chacina, né? Então isso rouba a atenção da cidade, passa seu comentário nos dias seguintes, que o negativo chama a atenção. O subconsciente, sabendo disso, então ele vai se servir como estratégia para chamar a atenção das pessoas que você não está conseguindo ter atenção, para você ter socorro. Então é por isso que muitas pessoas são muito doentes e elas raramente desfrutam de saúde. Na sua família deve ter alguém que está sempre doente. É como se elas não pudessem ficar saudáveis, como se elas não pudessem ter saúde. Por quê? É porque elas precisam da doença. Elas precisam do problema para chamar a atenção da família, para ela não ficar sozinha, não ficar desprotegida, porque o grande problema da humanidade é a carência afetiva, a falta de amor próprio ou a rejeição. Então, quando o ser humano se sente rejeitado, ele fica inseguro, porque nós somos filhos do amor. E nós passamos a vida toda buscando esse amor. E nós nos sentimos amados através das pessoas, especialmente as pessoas mais próximas, afetivamente ligadas a gente. E quando a gente tem a sensação que essas pessoas não nos aprovam, ou até nos criticam, quando desconfiamos ou cismamos que elas não gostam de nós, então o nosso subconsciente desenvolve esses mecanismos de defesa. Eu atendi uma mulher por telefone que me falou assim: doutor, minha filha tem 3 anos e ela está vendo bichos dentro de casa. Ela sobe no sofá e fala que o chão está cheio de bichos, insetos de todo tipo. Ela grita, ela chora, mas eu não vejo nada. Será que ela está doente? O que está acontecendo? Aí eu falei assim: olha, o que você e teu marido fazem? Quantos filhos vocês têm? Não, só temos ela. Meu marido trabalha fora, viaja todo dia 40 quilômetros, sai cedo e chega muito tarde. E eu sou professora, a mesma coisa. Então ela fica com a babá, com a empregada. Raramente a gente está em casa. E nos feriados, à noite, final de semana, como é que é? Olha, a gente está sempre muito cansado, né? Então a gente quase nunca tem tempo para estar com ela. Falei, aí é que mora o problema. Então, na verdade, esses bichos não existem. Ela não está mentindo, mas ela está vendo, porque ela está frágil e a mente dela está vendo esses bichos. Para ela isso é real. Ela não tem que esses bichos não existem, porque, como eu disse aqui, para o subconsciente não há diferença entre o que imaginamos ou o que vemos pela imaginação e aquilo que acontece na realidade. Sabe como você vai corrigir esse problema? Esse é um processo do subconsciente para chamar a atenção de você e do seu marido. Ela está carente de amor, ela está precisando de atenção. Aí eu perguntei assim: e você e seu marido têm algum conflito? Estão vivenciando algum conflito? Ela falou: a gente discute muito, a gente briga muito. Já houve até ameaça de separação. Falei, é outro fator que vocês têm que considerar. Porque o filho, quando se sente inseguro, desprotegido afetivamente, uma ameaça de separação dos pais, uma falta de atenção dos pais, pode desencadear com muita facilidade processo de chamar atenção. E quando desencadeia um processo e através desse processo chama de fato a atenção e os pais passam a se ocupar com aquele problema, corre para o médico, corre para lá, corre para cá,
Então o subconsciente vai se armando cada vez mais e vai intensificando aquele problema para chamar cada vez mais atenção. E aí a pessoa, ela, depois de condicionada, fica difícil vencer esse condicionamento. É muito importante a gente saber que quando a proteção é insuficiente, mecanismos de defesa são acionados. E a gente tem mania de presentear as pessoas que têm algum problema de saúde. A nossa presença, a nossa atenção representa para ela como um prêmio, como um troféu. E aí ela vai ficar sempre doente, né, para estar sempre recebendo esse troféu. Eu me lembro quando meu filho tinha 4 anos de idade, eu estava na roça onde meus pais moram e tinha um campo de futebol perto. Eu fui jogar futebol e ele ficou brincando com os colegas. Quando eu cheguei do futebol, minha sobrinha, que era enfermeira, falou: Pedro bateu o pé numa pedra e cortou a canela. Mas não foi nada sério não, eu já passei um metiolate, limpei e coloquei uma atadura. Aí ele chegou todo sorrindo, eu falei assim: uai Pedro, o que houve? Aí ele sorrindo falou assim: eu machuquei a minha canela, mas a titia já cuidou de mim já. Eu falei assim: então vamos tirar essa atadura, vamos para casa para tomar um banho. Ele falou: não pai, não vou tirar essa atadura hoje não, vou tirar só segunda-feira na escola. Entenderam? Aquela atadura para ele era como um troféu. Ele queria chegar na escola e queria a atenção dos colegas dele, que todo mundo olhasse para o pé e perguntasse o que ele tinha. Então vai saber se o subconsciente dele não levou ele a essa incidência, a esse acidente, porque ele estava no fundo, carente efetivamente, precisando da atenção das pessoas, né? Então sempre quando isso acontece, é muito importante a gente lançar o olhar para todos os lados e se perguntar: qual é a necessidade desse indivíduo chamar a minha atenção através desse problema, seja desse acidente, seja dessa doença, seja através de uma depressão, de uma síndrome do pânico, e você vai chegar à causa daquele problema. Como desarmar o subconsciente para ele não estar gerando esses processos negativos de chamar atenção? É só você dar atenção às pessoas na hora que ela está boa, na hora que tudo está bem, na hora que ela está saudável. Ah, mas na hora que ela adoece, na hora que ela tem um problema, então a gente não pode dar atenção? Pode e deve. Cuidar de uma pessoa doente que esteja precisando de nós, isso é importante, é necessário. O que você não pode é dar atenção à pessoa só nessas horas, só nessas ocasiões. Porque se você dá atenção e se preocupa com o outro somente nas horas que ele está doente, na hora que ele tem necessidades, porque ele está se sentindo desprotegido, então o subconsciente dele vai ficar condicionado a chamar a atenção de você sempre que ele se sentir inseguro, sempre que ele se sentir carente. Se você entendeu bem essa abordagem que eu estou fazendo aqui, você vai poder desfrutar de saúde, você vai poder fazer com que seus familiares, seus filhos tenham saúde, sejam as pessoas mais idosas ou as criancinhas, que são as pessoas que normalmente têm mais necessidade de atenção em relação às outras pessoas, porque são mais inseguras. O início e o final da vida geram maiores inseguranças e a gente depende de maior apoio, de maior proteção. Então, observa você que tem os pais já de idade ou seus avós e eles estão sempre doentes, porque ninguém precisa ficar doente. Já falei isso aqui. Se você nasce bem planejado, se você nasce amado, se você é tratado com amor a vida toda, se sente amado, se a sua vida transcorre de uma forma bastante segura efetivamente, você provavelmente terá muita saúde, vida longa e vai ser muito feliz. As pessoas que já nascem com problema de saúde, as pessoas que estão sempre doentes na infância, que passam a vida toda com problema, as pessoas que têm muitas doenças na velhice, é porque elas estão sempre precisando das pessoas ao seu redor, porque estão se sentindo sozinhas, porque estão se sentindo desprotegidas. Então fique atento, né, às pessoas que estão se adoecendo com muita facilidade no contexto da sua família. Minha mãe tem 80 anos de idade, perdeu meu pai há 6 anos, e minha mãe é uma pessoa que está sempre doente. Agora, vamos entender por que minha mãe está sempre doente. Quando ela tinha mais ou menos 3 anos de idade, ela perdeu a mãe dela. E o pai dela não conseguiu criá-la, como os irmãos, e entregou para que parentes criassem. E minha mãe foi criada com uma tia, né? E a minha mãe, ela cresceu se sentindo desprotegida afetivamente. Depois que o meu pai morreu, aí ela se sente mais insegura ainda. Então, a minha mãe está sempre atraindo algum problema de saúde, porque assim ela está sempre rodeada das pessoas à sua volta. Cada dia um filho que liga, cada final de semana todo mundo vai para lá, as vizinhas, amigas, todos estão sempre muito preocupados com ela, porque minha mãe é uma pessoa muito dócil,
é uma pessoa muito amável, uma pessoa muito dada e por isso ela é uma pessoa muito querida. Eu sei que tem muitas pessoas aí que têm mães maravilhosas, mas eu diria que melhor do que a minha ninguém tem não, vai ter igual, né? Minha mãe, olha, ela é algo assim de outro mundo. Tenho muito orgulho de ser filho dela, porque nunca estudou, nunca foi à escola, teve uma vida inteira doente, mas a minha mãe, ela é compensada pelo amor que ela tem das pessoas. Então, você leva a minha mãe ao médico, você vai em todos os médicos, faz todos os exames, como sempre fizemos, nunca encontramos nada. Lógico, eu poderia ajudá-la, mas como terapeuta não posso por causa da ética, né? A nossa ética profissional, a gente não pode cuidar das pessoas ligadas a gente, nem pela amizade, nem pelo elo familiar ou profissional. A gente encaminha para outros profissionais. Mas eu ajudo muito minha mãe, porque ela não quer orientação de outro terapeuta, ela fala que só aceita comigo. Então eu ajudo minha mãe conversando com ela, dialogando com ela, dando orientação para ela, e ela é fidedigna, tá? Eu recomendo alguma coisa, uma boa conversa com minha mãe, alcança o bem-estar para 6 meses no mínimo. E é assim que eu vou conduzindo a minha mãe. E ela, com certeza, é uma pessoa que desenvolveu um alto índice de imunidade pelo sofrimento. Porque o sofrimento é estratégia, então ele traz ganhos. É sobre isso que eu vou falar na próxima live. Jorge, então, eu estou muito carente, nossa, a dor que sinto, só Jesus. Você não precisa dar trabalho para Jesus, tá? Eu falo isso para minha mãe. Mãe, que minha mãe, assim, ela tem um alto índice de sugestionabilidade, porque as pessoas, quanto mais sofridas, mais sugestionáveis são. Não é que todos sofridos são sugestionáveis, mas todo sugestionável é sofrido. Então minha mãe é muito sugestionável e ela tem um problema de saúde. Fala, vamos mãe, quer que eu te leve? Ela fala, não meu filho, eu vou rezar e Jesus vai me curar. Aí depois ela fala, eu rezei meu filho e Jesus me curou. Aí eu ponho a mão na cabeça dele e falo assim, mãe, quando a senhora morrer e chegar lá no céu, Jesus vai bater a mão na cabeça da senhora e vai falar assim, minha filha, você me deu trabalho, hein? Não precisa então ficar dando trabalho para Jesus. É lógico que se você precisar, recorra, porque ele mesmo disse que quando o nosso fardo é pesado, que o jugo dele é suave. Busque, mas eu digo no bom sentido, né? Com essas informações aqui você pode resolver suas carências, suas rejeições, ter saúde, ter vida longa e ser feliz. É isso que é importante. Nosso grito de guerra para hoje, vamos repetir: tenho saúde perfeita e vida longa. Deus é maravilhoso. Repita várias e várias vezes, todos os dias, pelo menos 21 dias. Tenho saúde perfeita e vida longa. Tenho saúde perfeita e vida longa. Repete no trabalho, repete nas horas ociosas, repete na academia, na esteira caminhando ou nas suas caminhadas. Repete antes de dormir ou acordar, repete sempre que você puder. Eu tenho saúde perfeita e vida longa. Deus é maravilhoso. Eu tenho saúde perfeita e vida longa. Deus é maravilhoso. Você pode repetir em voz alta ou em silêncio. Mas repita dando ordem para o seu subconsciente, decretando isso para o seu subconsciente, porque nós somos sugestionáveis, mesmo não tendo saúde, mas quando a gente diz que tem, então o subconsciente aceita isso como verdade, aceita isso como ordem, como ele tem a função de garantir a nossa sobrevivência, ele é um servo fiel, ele obedece tudo que determinamos para ele, então ele vai gerar a sua saúde. Então, tenho saúde perfeita e vida longa. Deus é maravilhoso. Você pode repetir também, todo o meu organismo funciona maravilhosamente bem. Bem, cada vez melhor, melhorando até eu me sentir maravilhosamente bem. Então, repetindo, todo o meu organismo funciona maravilhosamente bem. Bem, melhorando até eu me sentir 100% bem. Deus é maravilhoso. Nunca esqueça isso, que Deus é o comandante do barco da nossa vida. Então eu quero me despedir desejando a todos vocês uma boa noite, sob a luz, o amor, a bênção e a proteção divina. Boa noite.